Olá, gente, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar sobre a transição que possibilitou o surgimento da filosofia, ou seja, nós estamos falando da transição do discurso mítico para o discurso filosófico. A nossa aula está estruturada em três momentos. No primeiro momento, nós falaremos do discurso mítico e de suas características. No momento seguinte, nós falaremos do discurso filosófico, aquilo que possibilitou o seu surgimento, bem como algumas de suas características. E no terceiro momento, nós falaremos dos primeiros filósofos, aqueles caras que primeiro caminharam nessa seara da filosofia, que são chamados filósofos pré-socráticos. Bom, então começando pelo discurso mítico, a primeira coisa que nós precisamos ter em mente é que é um discurso que visa explicar a realidade. Mas, se nós pensarmos um pouco, e nós veremos isso daqui a pouco, o discurso filosófico também visa explicar a realidade. Então, qual a diferença entre o discurso mítico e o discurso filosófico? Principalmente o fato de que o discurso mítico é um discurso ficcional, imaginário, né, fantasioso, que se apela, que busca muitas das respostas na fantasia, tá? Qual é a ideia aqui? Imagina que nós tenhamos uma sociedade arcaica, né, antiga, que não tenha muitos instrumentos capazes de aferir o conhecimento, capazes de atestar um conhecimento, de comprovar um conhecimento de maneira suficiente. Então, nós acabamos, apesar disso, nos inquietando também sobre o que são as coisas, o porquê do mundo, da realidade, etc. E como nós não temos a capacidade racional de construir essas respostas, de procurar esse conhecimento, nós acabamos por criar histórias, criar mitos que vão explicar cada uma das coisas. Então, tem um mito que vai explicar a razão das chuvas, tem um mito que vai explicar a razão da terra, tem um mito que vai explicar a razão da guerra, etc. Para tudo que existe no mundo e que o homem até então conhecia, eles vão construindo mitos para explicar estas realidades. Tá? E isso, no final das contas, vai se enraizando nas culturas. Né? Então, o mito também tem essa característica de ser um produto das tradições culturais. Tá? Uma segunda característica que nós precisamos pontuar é que o mito, por não ser algo racional, construído racionalmente, ele não se justifica. Nós não conseguimos explicar por A mais B, por exemplo, a razão das coisas. A ideia do mito, se nós estamos criando mitos, narrativas míticas, baseadas nessa fantasia, né, nesse mistério, nós não temos como explicar. Tá? Então, no final das contas, só o que nos resta é aceitar os mitos. Se nós acreditamos nos mitos, nós, no final das contas, estamos aderindo a ele. Tá? E exatamente por ser uma questão de adesão e não de justificação, é que os mitos eles não se questionam. Por exemplo, essa ideia de que a Terra é construída por conta de uns deuses, de um ou outro deus, isso não faz muito sentido, então vamos questionar, vamos tentar esmiuçar isso para compreender melhor. Não, isso nos mitos não existe, tá? Isso é próprio do pensamento filosófico que nós vamos ver daqui a pouco. Então, quando nós falamos de pensamento mítico, de discurso mítico, nós estamos falando desse tipo de discurso que você aceita, não questiona, não precisa de justificação, no final das contas é um conhecimento dogmático, né, que você tão somente pode ou não aceitar, não se discute muito. E um terceiro elemento de característica também do pensamento mítico é o apelo ao sobrenatural. Ora, se nós não temos a capacidade de compreender a realidade por nós mesmos, isso só sugere que a explicação não está no mundo natural, não está na nossa razão. Então, a explicação está para além daquilo que nós conseguimos compreender. Como nós somos seres racionais e também somos seres da natureza, né, desse mundo físico, a explicação disso, já que nós não temos como compreender a partir desse nosso próprio mundo, só pode estar no outro mundo, que é o mundo sobrenatural. Então, uma das principais características do pensamento mítico é essa, é recorrer a entidades, a seres divinas, heróicas, né, no final das contas, que não fazem parte desse mundo, tá? Exatamente porque nós não temos, enquanto seres
naturais, racionais, nós não temos essa capacidade de compreender, porque a explicação, a razão, a causa está no mundo sobrenatural. E por fim, uma outra característica dos mitos é que ele é um discurso contraditório. Por que contraditório? Ora, se os mitos visam explicar a realidade e eles recorrem a algo que é inexplicável, exatamente porque nós não temos a compreensão de entender, no final das contas, essas narrativas, esses discursos, eles tendem a ser contraditórios ou entrar muito facilmente em contradições. Tá? Então, se nós buscamos uma explicação do mundo e recorremos essa explicação a algo que é inexplicável, então é por si só uma contradição. Então, veja que há uma fragilidade no discurso mítico, que é uma fragilidade estrutural. Tá? Mas, de novo, o mito ele foi construído porque até então nós não tínhamos elementos, instrumentos suficientes para a construção de um outro tipo de conhecimento. Então, por isso é que os mitos eles estiveram presentes nas sociedades e por muito tempo explicaram a realidade, né? Exatamente por essa falta de outro tipo de conhecimento, outro método de se adquirir o conhecimento. E é aí que surge propriamente a filosofia. O discurso filosófico ele surge a partir da insatisfação com os discursos míticos. Os primeiros filósofos eles se questionavam o seguinte, ou refletiam sobre os mitos. Não faz sentido, por exemplo, a ideia de que o Sol nada mais é do que uma bola de fogo gigante que está sendo carregada por uma carroça. Né? Tem alguém puxando uma carroça e no final dela, em cima da carroça, tem o Sol, uma bola de fogo enorme, e o cara fica rodando a Terra todo dia. Tá? Isso não faz sentido, esse é um exemplo de um mito, né? Assim como tantos outros. Então, os primeiros filósofos eles começam a questionar essa falta de sentido nessas explicações míticas. Então, eles começam a abandonar o mundo sobrenatural e começam a buscar respostas no próprio mundo. Então, o advento do discurso filosófico ele passa por um apelo ao mundo natural, fugindo daquelas explicações que recorriam ao divino, ao sobrenatural, etc. Tá? Uma segunda característica que é importante de nós pontuarmos é que, embora diferentes, são apenas diferentes. Ou seja, o discurso filosófico ele não surge para negar os mitos. Ele surge com uma insatisfação, a partir de uma insatisfação dos mitos, e visa, no final das contas, apresentar um tipo de explicação diferente. Então, é muito comum a gente ter a compreensão de que os mitos são discursos falsos, os mitos são discursos mentirosos, os mitos são discursos não verdadeiros. Eles podem, de fato, não refletir a verdade. Mas o que a filosofia, ou pelo menos esse discurso que se apresenta, que surge no contexto da contraposição ao mito, a filosofia ela não está surgindo para atacar os mitos, ela está surgindo porque ela quer se propor a dar uma nova resposta, um novo conjunto de elementos, de soluções, de explicações para o mundo. Tá? Inclusive, em diversos textos, principalmente dos antigos, em Platão, inclusive, que é o primeiro que vai condensar o conhecimento através de seus diálogos, em diversos diálogos desses nós estamos vendo, nós presenciamos, nós lemos discursos, debates filosóficos, mas que recorrem vez ou outra a mitos, né? Não para afirmar os mitos, mas para dizer, olha, tal temática que tal mito está trazendo poderia ser também reinterpretada, reanalisada pela filosofia. E aí eles reconstroem toda a compreensão sobre aquela temática a partir do olhar da filosofia. Então, a filosofia ela não é uma negação dos mitos, né? É um outro tipo de conhecimento diferente do conhecimento mítico. Uma terceira característica também que é importante a gente trazer são aqueles fatos, aqueles elementos que contribuíram para a construção da filosofia, tá? Principalmente o surgimento das cidades-estados. Imagina que antes das polis, né, das cidades-estados, nós tínhamos ali diversos sistemas monárquicos, né, diversos regimes em que nós tínhamos uma realeza que comandava o povo. No final das contas, esses regimes são centralizados.
E o que fundamentava o poder dessas monarquias, em geral, era o poder divino. Então, tinha lá um deus ou deuses, enfim, a depender do contexto, que atribuía a determinada realeza, a determinado grupo de pessoas, o poder de representá-lo no mundo e, consequentemente, de ordenar, governar a população, aquela sociedade. Com o advento das cidades-estados, o povo ele começa a adquirir mais participação política. O poder já não está mais centralizado no monarca, mas está agora distribuído no povo. Então passa a haver mais debate, passa a haver mais discussões políticas e, no geral, o povo começa a se desvencilhar da religião. Isso, no final das contas, acaba provocando esse processo que a gente chama de processo de secularização, ou seja, é a tendência cada vez maior de que a religião se afaste ou tenha menos influência sobre os governos das cidades. Tá? Isso se dá também porque o povo, os cidadãos, eles começam a se preocupar mais com o cotidiano. Né? Se antes nós tínhamos a ideia de que nós precisávamos fazer determinados sacrifícios, determinados cultos, para que, por exemplo, um Deus nos recompensasse com chuva, com boas colheitas, etc., hoje a gente começa a tomar atitudes para conseguir aquilo que nós queremos, né? Nós temos aí também o advento de um comércio marítimo, um contato maior entre as civilizações. Isso vai possibilitar, inclusive, a percepção de que existem outras culturas, existem outras mitologias, outras tradições diferentes da daquele povo, e isso começa a fazer perceber no povo que as histórias que até então, míticas, que até então explicavam a realidade, elas variam de povo para povo, elas são de alguma maneira relativa. Então, com o advento dessa cidade-estado, com o advento dessas navegações, desses comércios todos e desse contato entre as culturas, é que nós começamos a perceber que a religião não é tão absoluta assim. Tá? E aí a gente começa a olhar mais para o nosso próprio mundo. Tá? Bom, para além dessas características, tem algumas noções que são também essenciais de se falar em termos de filosofia. A primeira delas é a noção de physis. Physis nada mais é do que natureza. Né? Como nós já falamos, o mito ele é um tipo de discurso que recorre ao sobrenatural, ao mundo em que nós não temos acesso, enquanto a filosofia ela surge a partir da busca por respostas, por explicações a partir do mundo que nós temos acesso, a partir do mundo natural. Então, a physis é, no final das contas, o objeto de conhecimento dos primeiros filósofos. Né? É a partir da physis que nós vamos começar a construir o nosso conhecimento. Uma segunda característica é a característica da causalidade. O que é causalidade? Causalidade nada mais é do que a relação entre causa e efeito. Nós temos um determinado acontecimento no mundo, isso nós tomamos como efeito, né? É um fenômeno que aconteceu no mundo. E aí, nós, a partir da investigação, nós vamos tentar descobrir o que foi que provocou este fenômeno, qual foi a causa que provocou este efeito. Então, quando nós falamos de causalidade, nós estamos falando dessa relação, desse nexo que liga a causa ao efeito. Tá? É o chamado nexo causal. E no discurso filosófico propriamente dito, esse nexo causal se dá entre fenômenos naturais. E por que que isso é importante de se observar? Porque mesmo no discurso mítico é possível nós encontrarmos um nexo de causalidade, uma relação de causa e efeito. Né? Só que no caso do discurso mítico, nós temos lá um ser no mundo sobrenatural que vai dar causa ao mundo natural. Nós temos lá um Deus que vai criar, por exemplo, a terra, a natureza. Nós vamos ter deuses que vão causar tempestades, enfim, uma série de influências em que a causa está no mundo sobrenatural. Então, quando nós falamos da causa, né, da causalidade, em termos de discurso filosófico, nós estamos falando de uma causalidade a partir do próprio mundo, ou seja, tanto o efeito como a causa são naturais. Agora, tem um problema na teoria da causalidade, que é aonde que ela para. Por exemplo, quando nós falamos de uma explicação sobrenatural em que o Deus cria, por exemplo,
a Terra, os planetas, etc., nós sabemos qual é a origem desses planetas, que são aqueles deuses lá. E antes deles, quando muito, a gente vai encontrar, a depender da mitologia, uma hierarquia de deuses, mas a gente vai saber quem é aquele primeiro Deus que deu origem a todos os demais. Quando nós estamos falando dessa relação no mundo, isso daí talvez não fique mais tão claro. Né? Tem um determinado fenômeno da natureza, esse fenômeno tem uma causa, nós identificamos essa causa. Mas, por ser um fenômeno também da natureza, esta causa, por sua vez, é efeito de uma outra causa. E se nós formos seguir nessa investigação, nós vamos regredir ao infinito. Então, nós nunca vamos chegar na origem do conhecimento, na origem das coisas, de maneira nenhuma. Então, a partir daí é que vai surgir um terceiro elemento, que os filósofos vão chamar de arqué. O que é arqué, no final das contas? É o princípio fundamental, o princípio primordial, de onde tudo parte, a partir do qual tudo é feito. Tá? É esse princípio fundamental que vai garantir uma certa unicidade do mundo, da realidade. Tá? A gente vai falar de alguns pré-socráticos e vai apontar um pouquinho o que é cada uma dessas arqués neles. Tá? Mas arqué é isso, é aquilo de onde parte todo o restante. Né? É aquele princípio fundamental. Um quarto elemento, uma quarta noção fundamental é a ideia de cosmos. Né? É a ideia de que se o mundo ele existe de tal maneira e nós estamos buscando a compreensão desse mundo, nós só temos condição de compreender esse mundo se esse mundo for um mundo ordenado, se houver uma razão, uma organização para esse mundo. Então, quando nós falamos de cosmos, nós estamos falando, no final das contas, dessa ordem que possibilita o mundo, a existência do mundo. Tá? E aí existem dois tipos de ordem que nós podemos apontar. A primeira, no âmbito da natureza, existe uma ordem que mantém a natureza unida, que mantém os corpos celestes girando uns ao redor dos outros, sem se colidirem, numa harmonia constante, mas existe também uma ordem racional. Que ordem racional seria essa? Seria a nossa capacidade de compreender as coisas, né? De estruturar o pensamento e entender como o mundo está organizado. Existe uma ordem no mundo e, racionalmente, nós temos essa capacidade de compreender essa ordem racionalmente, sem precisar, de novo, fazer apelo, recorrer ao sobrenatural. Essa ordem, para se ter uma ideia maior de clareza, ela se opõe ao que a gente conhece como caos, ou seja, a desordem total, a confusão, aquilo que não faz sentido, aquilo que é aleatório. O mundo ordenado não é um mundo aleatório. O mundo ordenado é um mundo que tem razões para a sua própria organização. E nós, por sermos seres racionais, temos a capacidade de compreender essa ordem. Tá? Então, quando nós falamos de cosmos, nós estamos falando dessa ordenação que existe no mundo. O quarto elemento, aliás, um quinto elemento que caracteriza também a filosofia, uma quarta, quinta noção, é a noção de logos. Logos nada mais é do que discurso, um discurso propriamente racional. Nós vimos que o discurso mítico, aliás, que os mitos são também um tipo de discurso, mas é um discurso não racional. É um discurso que a gente apela a elementos que estão para além da nossa razão. Então, quando nós falamos de logos na filosofia, principalmente nessa filosofia inicial, nós estamos sempre falando desse tipo de discurso que, de alguma maneira, organiza as coisas, organiza o pensamento a partir de justificações, fundamentações, etc. Nós vamos ver nesta e na próxima aula, aliás, na aula sobre os sofistas, que essa definição de logos ela vai mudando também com o tempo, mas ela está sempre atrelada a essa ideia de um discurso, e esse discurso tem o condão de ser um discurso racional. E um sexto e último elemento, e mais importante ao nosso ver, é que a filosofia ela tem um caráter crítico. Tá? E esse é o principal elemento que faz divergir da filosofia à filosofia do discurso mítico. O discurso mítico é um discurso dogmático, você aceita. O discurso filosófico não. O discurso filosófico é um discurso crítico, em que você está sempre questionando, você está buscando sempre aprimorar o seu
conhecimento, aprimorar as bases daquilo que fundamentaria a realidade. Tá? Bom, dito isso, feitas essas exposições sobre o discurso mítico e sobre o discurso filosófico, nós vamos agora adentrar um pouquinho nos primeiros filósofos, né, nos chamados pré-socráticos. E a primeira coisa que nós queremos pontuar aqui é a distinção, a organização, melhor dizendo, destes filósofos em alguns grupos, chamados escolas. Nós temos uma primeira escola chamada a escola jônica, que são aqueles filósofos, e esses são de fato os primeiros, que buscam a resposta diretamente na natureza. Tá? Então nós vamos ter filósofos que vão dizer que a origem de tudo, a arqué de tudo, é a água, é o ar, é a terra, enfim, eles vão buscar elementos no mundo e a partir desses elementos eles vão dizer, olha, é a partir desse elemento que todo o restante da realidade se forma, se constrói. Tá? Então, essa escola é a chamada escola jônica. Nós temos uma segunda escola também, que é a chamada escola italiana. Ela também busca a arqué, o princípio primordial de toda a realidade, de todo o mundo, mas esse princípio ele não é físico, ele é abstrato, de certa maneira. Por exemplo, quando nós pensamos na água como fundamento de todo o mundo, a água é um princípio físico. Tá? Mas quando nós pensamos, por exemplo, nos números, que é que nós vamos falar daqui a pouquinho de Pitágoras, o número não é algo físico, a gente não pega o número, a gente não vê o número passando por aí. Né? É um conceito que está apenas na nossa mente, é um conceito não físico, mas racional, né? Não é algo sobrenatural, algo que não está ao nosso acesso, mas é algo racional, embora não seja físico, seja um conceito abstrato. E nós temos, posteriormente a essas escolas, o surgimento de uma terceira tendência, por assim dizer, que são os chamados pluralistas. O que é que são esses caras? São pré-socráticos que eles começam a pensar a possibilidade de mais de um arqué, né? E não apenas uma, não apenas a água, não apenas o ar, por exemplo, mas todos os quatro elementos. Vai haver filósofos pré-socráticos que vão defender que o mundo é formado desses quatro elementos: ar, água, terra e fogo, por exemplo. Tá? Então, os filósofos pré-socráticos pluralistas seriam aqueles que apresentam como solução, como arqué do mundo, mais de um elemento, né? Mais de uma arqué. Pois bem, falando agora dos pré-socráticos propriamente, nós vamos mencionar alguns, mas apenas aquilo que nos interessa no contexto de entender a importância da filosofia e alguns que vão trazer alguns elementos que serão retomados em momentos posteriores da filosofia. O primeiro deles é um cara chamado Tales de Mileto, e que, segundo o próprio Aristóteles, ele é o primeiro filósofo. E ele não é o primeiro filósofo por ele ter apontado uma arqué, mas ele é o primeiro filósofo por ter se questionado, né? Ter buscado a investigação de uma determinada arqué. O Tales ele é conhecido por dizer que o mundo é feito de água, então toda a realidade ela é composta de água, sendo a água essa arqué primordial. Isso que vai fundamentar todo o restante da natureza. Mas a importância dele é que ele foi o primeiro a propor uma solução fora do sobrenatural. Foi o primeiro a trazer uma solução que, embora hoje já não faça mais sentido nenhum, mas ele tentou buscar aí uma resposta, uma explicação racional oriunda do próprio mundo. Tá? E uma outra importância do Tales é o fato de que foi o primeiro que deu uma abertura para o chamado criticismo. Né? Vimos há pouco que a crítica é uma característica fundamental da filosofia. E quem fez essa primeira abertura ao criticismo foi o Tales de Mileto. E como é que ele fez isso? Ele fez isso estimulando os seus discípulos, pelo menos como a história da filosofia entende, ele fez isso estimulando os seus discípulos a questionarem a solução que ele apresentou. Isto é, a questionar a ideia de que o mundo é formado por água. E aí ele vai ter outros dois discípulos principais, Anaximandro e Anaximenes, que vão dizer que no final das contas a arqué é a terra e o outro que no final das contas a arqué
não é a Terra, mas o ápero, o invisível, o infinito, melhor dizendo. Tá? Mas essas definições de arqué não nos interessa tanto. O que nos interessa aqui é essa observação de que foi Tales o primeiro que apresentou uma resposta, né, pelo menos conhecida, distinta do sobrenatural, uma resposta que está no próprio mundo, acessível à racionalidade humana, e essa abertura ao criticismo, ao estimular os seus próprios discípulos a questionarem a ele, a questionarem a fundamentação que ele deu para a realidade. Um segundo pré-socrático que nós queremos mencionar aqui é Pitágoras de Samos, né? Para Pitágoras, arqué, aquilo que é fundamental, aquilo a partir do qual todo o mundo, toda a realidade se desenvolve, é o número. Né? Mas quando ele fala de número, e veja que aqui a gente já está falando da escola italiana, né, do pensamento abstrato. Quando ele fala de número, ele não está falando que nós encontramos o mundo aí é, andando por aí, que nós pegamos o número, porque eles são coisas físicas. Não. O que Pitágoras está atribuindo à ideia de número é a ideia de proporção, é a ideia de harmonia. Né? O mundo, ele é todo, como nós falamos há pouco, ele é todo organizado e tem algo que possibilita que essa ordem permaneça, que o mundo permaneça à sua medida em equilíbrio. Né? Então, quando Pitágoras ele vai falar do número, ele está falando, na verdade, dessa capacidade que o próprio mundo tem de se harmonizar, de se manter, de se preservar em equilíbrio. Tá? E aí ele vai dizer também que existe nesse mundo diversas proporções, e essas proporções é o que possibilitam essa harmonia no final das contas. Um outro elemento que é importante de Pitágoras e que vai ser retomado também por outros pré-socráticos, primeiramente por Platão e depois também por outros, é a ideia de alma. Tá? Alma nada mais é do que aquilo que anima o corpo, é aquilo que dá ânimo ao corpo, tá? É aquilo que dá vida ao corpo. Então, Pitágoras vai dizer que a alma ela é imortal, né? Então, de alguma maneira, a alma ela sobrevive à morte do corpo. É a ideia da transmigração das almas, né? Então, a alma ela se movimenta entre os corpos. Ela, a partir do momento que ela sai de um corpo, que o corpo morre, ela tem essa possibilidade de retornar no outro corpo, porque a alma ela é imortal. Ela está sempre aí, ela é perene, ela não se acaba, como se acaba o mundo natural, o corpo, etc. Tá? Então, essas duas características de Pitágoras, elas são essenciais porque elas serão retomadas e estarão na base de outros pensamentos de outros filósofos no decorrer da história da filosofia. E o primeiro deles, que nós vamos tratar em outra oportunidade, é o próprio Platão. Tá? Um outro pré-socrático que é importante de falar é Heráclito de Éfeso. E, na verdade, Heráclito e o próximo que falaremos, Parmênides, eles são aqueles que vão apresentar o primeiro grande dilema da filosofia e, quiçá, um dilema que até hoje não foi resolvido, né? Mas foi um problema que foi lançado e que, a partir desse problema, toda a filosofia está sempre propondo soluções que dialogam mais proximamente com Heráclito ou mais proximamente com Parmênides. Tá? Então, qual foi esse grande debate que Heráclito e Parmênides inauguraram na filosofia? Foi o debate entre aquilo que é permanente, né, como sendo a essência, aquilo fundamental do mundo, e aquilo que não é permanente, aquilo que está em uma mudança constante, incessante, que é aquilo que seria esse próprio movimento, essa própria mudança, seria aquilo que fundamentaria a existência do mundo. Heráclito ele vai dizer que o fundamento do mundo está no polemos, né? Ou seja, está no conflito incessante. Né? O mundo, não existe nada no mundo que seja permanente. O mundo ele está em um constante conflito. E é esse conflito que vai possibilitar o equilíbrio das coisas. Né? Se nós pegarmos, por exemplo, nós vamos ter diversos outros pensadores no futuro, posteriores a Heráclito, bem posteriores, né, que vão discutir, por exemplo, que a guerra, o conflito, ela é inevitável, porque isso faz parte da própria natureza. Né? Se nós temos um estado de guerra, o próprio mundo, a própria sociedade,
vai buscar uma solução para essa guerra para buscar o espaço de paz, né? Um contexto de paz. E diante de um contexto de paz, sempre vai surgir alguma coisa que vai gerar algum conflito, tá? Então, de alguma maneira, a história do mundo é refletida, é construída a partir de conflitos, e esses conflitos nunca deixam de cessar. Mas para Heráclito, esse conflito ele se estende para além dessa ideia de é, conflito entre nações, entre brigas. O conflito ele está também nas ideias, e é a partir desse conflito de ideias, de conhecimento, que vai surgir a unificação, no final das contas, da ciência, do conhecimento. Exatamente porque é essa racionalidade que nos permite dialogar e melhorar os nossos discursos que vai unificar a nossa compreensão de mundo, vai aperfeiçoar essa nossa compreensão de mundo. Então, para Heráclito, o logos, que há pouco nós vimos como discurso, é esse discurso que é, na verdade, um princípio que vai unificar, né? É aquela que vai dar liga, por assim dizer, no mundo, em toda a realidade. Tá? Então, para Heráclito, todo o conhecimento, todo o mundo passa por essa construção a partir desses conflitos. Então, o que nós poderíamos apontar como arqué, como princípio primordial para Heráclito, seria exatamente essa ideia do conflito, Pólemos, né? E ele vai exemplificar essa ideia com a frase, a expressão, melhor dizendo, já famosa, panta rei, né? Panta rei, na verdade, significa a ideia da fluência incessante, tudo flui. E aí ele vai tem uma expressão que é atribuída a ele, que é a ideia de que não se pode banhar-se duas vezes no mesmo rio, porque o rio nunca é o mesmo. As águas que passam por aquele rio, ela está sempre em movimento. Então, no momento em que você entra no rio, a água que te toca, ela já passa, e quando vai te tocar novamente, ainda que você esteja lá permanentemente, é sempre uma água nova que está surgindo, então não é nunca o mesmo rio. Então ele vai estar dizendo que não existe nada perene no mundo, mas que tudo, absolutamente tudo, é movimento. E se tem uma coisa que pode-se dizer no contexto de Heráclito que é permanente, é exatamente o movimento, mas tão somente isso, essa ideia de conflito. E, como mencionado, diversos filósofos eles vão associar a ideia de arqué à ideia de um elemento da natureza. Né? Para Heráclito, o fogo é o que representaria simbolicamente esse conflito constante. Né? E não só o conflito constante, mas essa ideia de que o próprio fogo, ele ao mar, ele está se transformando e ele está, de alguma maneira, se perdendo até, né? Porque o fogo ele necessita, para um funcionamento, de queimar outros elementos, né? Que, no final das contas, estão sendo destruídos, estão sendo acabados, mas a fim de manter a chama acesa, né? Então, ele utiliza, melhor dizendo, o fogo como símbolo desse conflito constante. Para ele, não é o fogo a arqué principal, mas o fogo é esse símbolo, né? Aquilo que vai representar essa arqué. E um outro elemento importante para entendermos o Heráclito, né, é a ideia da dialética. Esse conceito de dialética ele vai ser trabalhado ainda por diversos filósofos, Sócrates e mais contemporaneamente um cara chamado Hegel, mas tantos outros debatem também essa questão. A dialética nada mais é do que o conflito de opostos. Cada qual que for tratar de dialética vai tratar nos seus termos, com aplicações distintas, mas em regra a dialética representa esse conflito de opostos. E mais, reflete também não só o conflito, mas como esses conflitos eles se transformam numa construção, né? E aí de novo, o conflito ele não significa no final das contas a vitória de um lado sobre o outro, mas o conflito significa um processo de construção. Tá? Os opostos com relação à dialética, eles não se anulam, eles não se destroem, mas eles se integram. Tá? E aqui eu vou adiantar um pouquinho do que a gente vê na dialética socrática, que é a ideia de que, por exemplo, nós estamos ali num debate de ideias, num discurso de ideias com opiniões opostas,
E a partir desse contexto, né, em que um vai apresentando a sua perspectiva, o outro vai apresentando uma perspectiva distinta, a partir disso nós vamos modelando a nossa própria perspectiva e tornando-a mais robusta. Né? Se havia ali um argumento que questionava ou fragilizava o nosso primeiro argumento, o nosso argumento seguinte já vai estar mais elaborado ao ponto de que aquela primeira crítica já não se sustenta mais. Então, nós já temos um remédio para aquela crítica, por exemplo. Então, a construção dialética, no final das contas, é uma construção de aprimoramento. E, como Heráclito diz aqui, é uma construção que, no final das contas, possibilita o equilíbrio. Tá? E a ideia da dialética, na compreensão de Heráclito, é exatamente isso que dá a ele a certeza de que não pode existir o mesmo, não pode existir a permanência. As coisas estão sempre em constante mudança. Tá? Então, a ideia principal de Heráclito aqui é exatamente essa compreensão de que as coisas mudam sempre. Né? A mudança é algo constante. Não existe nada que perdure, nada que sobressaia-se à mudança. Tudo muda constantemente. O segundo pré-socrático, melhor, o pré-socrático que se contrapõe a Heráclito é um cara chamado Parmênides. Tá? Parmênides, totalmente oposto ao pensamento de Heráclito, ele vai dizer que aquilo que é verdadeiro, aquilo que é real, é tão somente aquilo que não muda. Então, a realidade ela é verdadeira tão somente naquele aspecto que é imutável. E aí ele traz diversas características da realidade, que ele chama de verdadeira, que são a unicidade, a indivisibilidade, o fato de ser imóvel, de ser imutável, de ser eterno, de ser contínuo. O ser, para Parmênides, ele não tem nem princípio, nem fim. Nós vamos ver já já no próximo pré-socrático, que é um discípulo de Parmênides, que ele vai dizer que o ser ele não pode ter começo, né? Porque se ele tiver um começo, isso significa que antes desse começo ele não existia. O começo é algo que é temporal, é marcado temporalmente. E se você tem algo que tem um começo, nesse tempo, antes desse tempo, esse algo não existia. Então, para Parmênides, as coisas são o ser, melhor dizendo, ele é eterno. O ser verdadeiro, ele é eterno, não tem princípio, nem tem fim. Uma outra característica do Parmênides, e aqui, de certa maneira, numa crítica a Heráclito, é a ideia de que o movimento ele é aparente. Não existe movimento real. Não existe nada que seja próprio do mundo que perdure e que seja, aliás, que não perdure e que seja verdadeiro. Né? Isto é, tudo o que acontece no mundo é falso. Todas as mudanças, todos os movimentos é falso. Isso constrói um conhecimento que não é seguro. Nós vamos ver também no último pré-socrático que mencionaremos, que é também um discípulo de Parmênides, que ele vai dizer que todo movimento, se nós formos construir um conhecimento a partir desses elementos do mundo, esse conhecimento vai nos levar naturalmente, inevitavelmente, a um paradoxo. Tá? Então, para Parmênides, a única coisa que é verdadeira é a permanência. Tá? E aí ele não explica de maneira mais aprofundada o que seria o que é permanente, mas ele está visivelmente em contraste com a ideia de conflito, com a ideia de mudança, né? Que Heráclito toma como sendo aquilo que fundamenta, que dá condições de existência ao mundo. Portanto, o movimento ele é aparente, e para que haja um movimento, é pressuposto algo que seja permanente. Qual é a ideia? Todo movimento ele só é observado, e aqui a gente pode refletir um pouquinho no contexto da física, todo movimento ele só pode ser observado a partir de um observador que está parado, né, que está ali estável. Então, a ideia de Parmênides é essa. Aquilo que vai dar algum nível de compreensão ao movimento é, na verdade, aquilo que está parado, aquilo que está estático. Então, para Parmênides, isso daí que está estático, que é perene, que é eterno, que é imutável, que não tem princípio nem fim,
No final das contas, é isso que vai definir o conhecimento verdadeiro. Todo o restante é construído de maneira aparente a partir disso que é o ser, né? Que é estável, que é indivisível, etc., que tem todas essas características da imutabilidade, da permanência. Tá? A partir dessa ideia é que Parmênides vai formular uma lei, que é chamada de lei da identidade, e ele vai dizer exatamente o seguinte: aquilo que é, ou seja, o ser que é eterno, ele não pode não ser, ele tem que ser. Pode parecer redundante a frase aqui, mas o que ele está afirmando no final das contas é a impossibilidade da existência de algo que não seja permanente. A partir do momento que algo não é permanente, a existência desse algo não está garantida. A verdade desse algo não está garantida. E se quisermos refletir um pouco, basta pensarmos em nós mesmos. Né? Hoje nós temos uma existência, hoje nós estamos presentes no mundo, hoje nós nos relacionamos, conversamos, etc. Mas houve um momento em que nós não existíamos e vai haver um momento em que nós deixaremos de existir. Então, essa existência, ela não é real. Não é real no sentido de que ela é efêmera. Ela vai acabar em algum momento. Né? Então, para Parmênides, aquilo que vai assegurar de fato o conhecimento é aquilo que é eterno. Tá? Então, o que ele fala com essa lei da realidade é isso. Aliás, lei da identidade é isso. Né? Só é verdadeiro aquilo que permanece. A realidade ela é si mesma. É aquilo que não muda. É aquilo que é como é. E ele vai dizer também que o mesmo, ou seja, é a mesma coisa ser e pensar. Nós não temos como pensar, a menos que seja um pensamento enganador, a menos que seja um pensamento falso, errado, nós não temos como pensar algo que não existe. Né? Vamos pensar, por exemplo, no unicórnio, né? Um cavalo com um chifre, por exemplo. Ainda que nós pensemos nisso, esse pensamento ele é falso, exatamente porque não existem unicórnios. Tá? Mas quando nós, e aqui eu vou estar extrapolando um pouquinho a ideia do próprio Parmênides, porque eu vou estar usando como exemplo algo que está no mundo e que, portanto, é findo, né? Se acaba, não é eterno, mas imagine que eu imagino um cavalo e esse cavalo está lá no mundo. Tá? Entendendo que esse cavalo é de fato algo real, o meu pensamento ele reflete algo que é real, então, portanto, esse meu pensamento ele é real. Mas, de novo, também nesse exemplo, isso não pode ser aprendido como verdade, porque em algum momento esse cavalo vai deixar de existir, embora eu possa continuar pensando nesse cavalo. Então, veja, pensar mesmo em algo que é imutável, aliás, é efêmero, que se acaba de alguma maneira, isso é falso também, isso não retrata o conhecimento. Então, o conhecimento verdadeiro, o pensamento verdadeiro, é aquele que traduz, que reflete, no final das contas, aquilo que é permanente, aquilo que é eterno, aquilo que não muda. Tá? Então, uma última característica a partir disso do Parmênides é que ele vai dizer, olha, se nós queremos buscar o conhecimento, nós devemos buscar este conhecimento a partir da via da verdade. Nós precisamos buscar aquilo que é permanente. Queremos conhecer, queremos buscar a verdade das coisas, precisamos buscar aquilo que é eterno, aquilo que é perene. Todo o restante, todo o conhecimento que se baseia no mundo, nas coisas que são mutáveis, nas coisas que têm início e que têm fim, nas coisas que não são eternas, todo esse conhecimento vai nos induzir, inevitavelmente, ao erro e é orientado, no final das contas, pelas nossas opiniões, e não pela verdade, e não pelo ser, pela realidade propriamente dita. Tá? Então, enquanto Heráclito ele fala daquele conhecimento, daquela construção de realidade a partir do conflito constante, não existe nada que seja permanente na compreensão de Heráclito. Para Parmênides é diferente, é o oposto, melhor dizendo. Para Parmênides não existe nada real que seja mutável. A única realidade possível é aquilo que é imutável. E isso é tão verdade na compreensão dele que é isso que é imutável que vai dar a aparência de realidade para tudo aquilo que muda. Né?
Então, a ideia de Parmênides é essa, né? O ser, ele é imutável. Não existe nada de real, de verdadeiro, que seja mutável, mas sim, tão somente é verdadeiro aquilo que é único e aquilo que é eterno. Os próximos dois pensadores pré-socráticos são discípulos de Parmênides. E aqui nós vamos trazer apenas para reforçar um pouquinho dessa compreensão do pensamento de Parmênides, que de fato não é das mais simples de se compreender. O primeiro deles é Melisso de Samos, e de Melisso nós trouxemos aqui um fragmento de seu pensamento que diz o seguinte: aquilo que é não pode ter começo, é o que nós falamos há pouco. Se houver começo, isso significa que antes isso não existia. Então, se antes isso não existia, invariavelmente, em algum momento, isso vai deixar de existir, exatamente porque ele não é eterno. Então, aquilo que é, e aqui entenda-se, aquilo que é eterno, aquilo que é verdadeiro, não pode ter começo, pois se tivesse começo, deveria provir daquilo que é ou daquilo que não é. Veja, se tem um começo, isso significa que antes desse começo nós não existíamos. Para existir, nesse contexto de começo, de início, nós precisaríamos vir da não existência, do fato de nós não existirmos ainda. Tá? Então, a ideia que está aí por trás desse pensamento de Melício é essa. Né? O que não é, o que é não pode ter começo, pois se tivesse começo, deveria provir do que é ou do que não é. Mas não pode ter vindo do que é, porque o que é já é. E se já é imutável. Né? Não tem como se desprender algo dele e não tem como surgir do nada. O ele é imutável. E também não pode ter vindo do que não é, porque o que não é e não pode vir a ser. O que não é não existe e não pode vir a existir. Então, não faz muito sentido essa ideia é, de, de existência, de criação, de existência, de começo e fim. O ser, ele precisa ser eterno. E para finalizar a aula de hoje, nós vamos falar de Zenão, que é também um discípulo de Parmênides, e ele vai dizer que todo conhecimento amparado no mundo que é um conhecimento, no final das contas, paradoxal, que vai nos levar a paradoxos. E ele vai provar isso a partir de alguns argumentos, e eu vou trazer dois aqui de maneira sucinta, e ambos, os dois, vão nos levar a uma reflexão, a uma construção racional que aquilo é absurdo. Ou seja, não pode existir exatamente porque tal pensamento nos leva a uma conclusão absurda. Tá? Essa, no final das contas, é a ideia do paradoxo. O primeiro paradoxo que Zenão, que trazemos aqui atribuído a Zenão, é o paradoxo de Aquiles e da tartaruga. O que é que diz esse paradoxo de maneira sucinta? Imagina que nós vamos ter uma corrida entre Aquiles, que é o maior de todos os velocistas, e uma tartaruga que é conhecida por sua lentidão. E aí, nessa corrida entre Aquiles e a tartaruga, Aquiles vai começar de um determinado ponto, e entre esse ponto de começo de Aquiles e o ponto de chegada, a tartaruga ela vai estar posicionada no meio desse caminho. Ou seja, ela vai começar com a vantagem de metade do caminho. Ela vai estar começando a partir da metade do caminho. Então, a grande questão que Zenão vai apresentar é a seguinte: ora, para Aquiles chegar até um ponto em que a tartaruga iniciou a sua corrida, ou seja, até a metade do caminho, ele vai precisar percorrer um espaço de tempo. Nesse espaço de tempo, a tartaruga vai utilizar para percorrer algum caminho, tá? Ainda que bem menor, mas ela vai percorrer algum caminho, tá? Então, sempre que Aquiles precisar chegar no ponto em que a tartaruga estava anteriormente, a tartaruga vai utilizar o mesmo espaço de tempo para andar alguma coisa. Então, sempre Aquiles vai precisar cobrir esse espaço que a tartaruga precisa, aliás, que a tartaruga utiliza, consegue chegar no mesmo espaço de tempo que Aquiles utilizou para chegar aonde a tartaruga estava. Então, ainda que Aquiles se aproxime muito
da tartaruga, racionalmente é impossível que Aquiles ultrapasse a tartaruga, porque sempre a tartaruga vai ter um percurso a seguir no espaço de tempo que Aquiles leva para chegar onde ela estava. Então, racionalmente, isso é impossível. Na física, no mundo natural, a gente vê isso acontecer constantemente. Né? É fácil a gente conseguir ver alguém ultrapassar um outro por diversas razões. Tá? O outro argumento é o argumento da flecha imóvel. Qual é esse argumento? É a ideia de que, imagina que nós temos um alvo à frente e nós vamos atirar uma flecha nesse alvo. A ideia aqui é que essa flecha, ela nunca vai deixar de ser imóvel. Ela, embora no mundo natural, observando, nós consigamos ver a flecha saindo de um ponto a outro, o que o Zenão vai apontar é o seguinte, olha, ainda que aparentemente essa flecha ela saia de um ponto a outro, ela na verdade ela é imóvel, porque ela está sempre ocupando o mesmo espaço. Imagina que isso aqui é a flecha, né? Quando eu saio daqui e venho para cá em direção a esse ponto, né, em direção ao alvo, essa flecha ela vai estar sempre ocupando o mesmo espaço. Ela não vai se desconfigurar para se mudar de espaço, para mudar de espaço. Ela vai ser sempre a mesma. Então, a ideia que Zenão traz aqui é, se a flecha ela é sempre a mesma, então isso significa que não tem um movimento real aí, né? Então, esse movimento da flecha em direção ao alvo é também um movimento aparente, é também algo falso, tá? Então, esses dois exemplos e outros atribuídos a Zenão são o que eles utilizam, aliás, são os argumentos que ele utiliza para provar que o conhecimento amparado no movimento é um conhecimento paradoxal. E, portanto, todo aquele argumento que trate de movimento, de espaço e de tempo, ou seja, tudo aquilo que envolve mudança, de alguma maneira, são argumentos paradoxais. Vão sempre nos levar a uma conclusão absurda. Tá? Então, no final das contas, o que Melisso e Zenão eles fazem é reforçar o pensamento de Parmênides de que o movimento ele é falso, o movimento ele não nos conduz a um conhecimento verdadeiro, tá certo? Então, na nossa aula nós ficamos por aqui. Existe naturalmente outros pré-socráticos, mas nós trouxemos aqui os principais e que trarão elementos que serão retomados por diversos outros filósofos no decorrer da história, tá certo? Então, até a próxima aula e